Hoje é sexta-feira, Tia Cris vai estar fazendo com vocês a aula de História e Geografia hoje. Geografia já concluímos o nosso módulo e a Tia Cris vai falar sobre História. No livro de vocês, na página 266, Mulheres e o Trabalho. Mas antes disso, eu queria mandar um beijo para os meus queridos alunos, para a Alice, para o Arthur, para a Maria Flor, Isabelle, Thaís, Elisa, Esté, Luísa, Liara, João, José Valto, João Roberto, Benjamin, Enzo, Pedro Alain, o Arthur já falei. Um beijo para todos vocês. Olha só, meus amores, iremos iniciar falando sobre as mulheres e o trabalho. Vocês sabiam que há cerca de 100 anos atrás, a maioria das mulheres, elas eram educadas, sabe para quê? Para casar, ter filhos e se dedicar a tarefas domésticas, como cozinhar, cuidar dos bebês. E o homem, o que ele deveria fazer naquela época? Ele deveria trabalhar para garantir o sustento da família, a alimentação, a saúde, as roupas, os brinquedos, tudo isso era o papai antes. Então, realizar os trabalhos fora de casa era só quem fazia isso eram as mulheres que tinham uma condição de vida muito baixa, que era considerada naquela época baixa renda, que precisava ajudar a sustentar o lar. Aí vocês estão vendo mulheres em fábricas lá em São Paulo, numa indústria de tecelã, que é de lã, em 1920, sabe? Essa época aí foi até na época da Revolução Industrial, quando apareceram as máquinas, sabe? Então, ao longo dos anos, as mulheres, sabe, que começaram a trabalhar, elas se uniram para lutar por melhorias de condição, de vida, para que elas pudessem ter direitos, como de votar e estudar. As mulheres, elas não tinham direito a isso, sabe? E por meio dessa conquista, elas tiveram uma independência maior para fazer as coisas, sabe? E muitas delas que só faziam o quê? Cuidar de casa, perceberam que também poderiam estudar e ter uma profissão. E aí tem a imagem da primeira mulher que foi piloto. Olha aí, Thaís. O nome dela é Thaís. Ela foi a primeira mulher a se tornar piloto de avião na sua cidade, sabe? E não se arrepende, sabe? Porque diziam que antes ser piloto de avião era só de homens, e hoje quantas mulheres aí, elas não podem ter a mesma profissão. Ó, aí tem um exemplo de uma mulher trabalhando numa fábrica, não é isso? Ela, no caso aqui, ela está o quê? Trabalhando numa indústria de automóveis, que a gente chamava o quê? De automobilística. Essa foto, gente, que vocês estão vendo de preto e branco, sabe que ano foi tirada? 1964. Foi quando as mulheres também começaram a trabalhar em lugares que praticamente só homens trabalhavam. Então isso aí é uma fábrica, uma indústria de automóveis, de carros. Aí nós teremos também outros exemplos. As mulheres, elas começaram o quê? Hoje podem observar, nós vemos o quê? Mulheres fotógrafas, e vocês sabiam que até mulheres astronautas. Sim, muito bem, astronautas. Ah, olha outra foto aqui, bem interessante, que as mulheres, elas também faziam, sabe o quê? Se tornaram motoristas. Quem já viu uma motorista de ônibus? Eu já vi. De caminhão também existe. Tia Cris, sabe do que eu lembrei? Taxista. Tem mulheres que são taxistas. É verdade, para quem lembrou, é verdade. Então, gente, as mulheres, isso aí, essa foto aí é de 1959. Essa mulher, ela começou a trabalhar como motorista para o quê? Para ajudar
ajudar, porque a família ganhava tão pouco, o dinheiro era tão pouco, que ela tinha que trabalhar fora para ajudar o quê? No sustento da família. E fora isso, as mulheres também começaram a trabalhar como administradoras, trabalhar em grandes empresas como chefes, sabe? Então, ela foi crescendo ao longo do tempo. Então, as mulheres elas foram vencendo esse preconceito de que elas não poderiam também trabalharem fora. Legal, tia Cris. Agora eu quero que nós vamos para um assunto, porque a gente está falando sobre trabalho. Vários tipos de profissões, falamos agora anteriormente da mulher no mercado de trabalho e a evolução, não é isso? Como ela iniciou, e o trabalho infantil. Uma pergunta, terceiro ano. Você acha certo uma criança trabalhar? Tem uma música que eu me lembrei que ela é assim, ó. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Aí fala bem assim a música, ó. Lápis, caderno, chiclete, avião, sol, bicicleta. Que o quê? Que criança ela tem que brincar. Então aí no livro de vocês, na página 269, fala o seguinte, uma manchete, um trechinho de jornal que fala assim, ó. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então essa manchete, o que ela fala? Ela fala sobre o trabalho infantil, que existem mais de 168 milhões de crianças trabalhando no mundo, sabe? Sem poder brincar, sem poder se desenvolver, sabe? Até fisicamente e intelectual, que é o quê? Que é aprender, sabe? E a coisa mais triste, elas não podem aproveitar a infância. E às vezes, em muitos países, elas trabalham, gente, em longa jornada. Tia Cris, o que é isso? Trabalhar muitas horas. E isso vai impedir que elas cresçam, que elas tenham um desenvolvimento saudável. Que elas, o quê? Elas trabalhando desse jeito, elas não podem o quê? O principal, frequentar a escola. Mas, tia Cris, muitas crianças trabalham assim porque elas precisam ajudar os pais que vivem em condições muito pobres. É verdade, mas será que é certo? Uma criança está passando por essa situação, pegando um peso como esse? Tia Cris, a tia Cris sabe que às vezes não tem jeito, mas a criança ela deve saber o que, gente? Estudar e brincar. Isso é um direito. Olha só o exemplo aqui. Aqui a gente tem uma criança que ela está no lixão, está no aterro. Será que essa criança ela consegue estudar, brincar? Sabe? Vocês sabiam que há crianças que mesmo trabalhando, tem algumas, não são todas, que ainda frequentam a escola, mas muito cansadas, sabe? E isso ocasiona, sabe o que, gente? Elas não conseguem aprender, elas têm dificuldade, porque o cansaço, o que acontece? Você mesmo que está me ouvindo agora, você agora está estudando, não estão trabalhando, não é isso? E olha que bom, muitos conseguem aprender, não é isso? Então, o Brasil, o que acontece? Ele possui um estatuto, que é um local que tem leis. Se chama ECA. Tia Cris, é ECA de ECA? Não, o ECA significa o E de estatuto, o C de criança e o A de adolescente. E o ECA, ele tá aí o quê? Para proteger crianças e os adolescentes, sabe? Esse tipo de situação que a gente tá vendo aí. Ela aí, ó, ela tá ajudando, eu acho que é numa fábrica de... Quem sabe o que é isso daí? É a mandioca, né? Conhecido nós como macaxeira. Então, gente... no ECA, ele fala muito assim, que a criança, ela tem o direito à vida, sabe? Ela tem o direito de se desenvolver sadia, com saúde, com harmonia, com condições dignas, de brincar, sabe? E eu fico assim triste em ver que tem crianças, me dá uma tristeza muito grande, sabe? Quando eu vejo crianças nos sinais. Tanto é que as autoridades, que os governos, eles falam assim que a gente não deve incentivar a dar o dinheiro para a criança, porque ali não é o local dela. O local dela é em casa e na escola. Lugar de criança
é na escola, sabe? Não fazendo trabalhos infantis. Gente, vocês viram vários exemplos, mas existe também o trabalho infantil doméstico. O que é isso? Muitas crianças que trabalham fazendo coisas em casa, porque uma coisa é você ajudar em casa. Você está ajudando a mamãe na bagunça, mas tem crianças que realmente trabalham, ajudando a limpar, a cozinhar, a cuidar de bebês, como se fossem adultos, sabe? E por isso que nós devemos falar sempre assim, ó, diga não ao trabalho infantil. O lugar de criança é na escola, é brincando, é desenhando. A tia Cris agora vai ler alguns artigos que estão na página 270 do livro de vocês, ó. O artigo 7 fala: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso e em condições dignas de existência. No artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. E o artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo, quer dizer o quê? Exceto na condição de aprendiz. Então, a tia Cris acabou de ler alguns trechos do artigo do ECA, certo? Que faz parte da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E aí tem uma historinha da Turma da Mônica que mostra, ó, que a criança tem direito à alimentação, à educação, respeito, dignidade, a convivência familiar com a família, com a comunidade, tem o direito de liberdade, de voar, de brincar. Então, ó, seja criança. Lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil. Então, terceiro ano, e todas as crianças que estão assistindo, por hoje foi só, e até a próxima. E não esqueça de ativar o sininho para vocês toda a vida que a tia Cris colocar um vídeo e você está recebendo, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima!